Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos conversar? Vamos bater um papo? Assim como eu fiz um podcast, eu não lembro qual foi, eu falei sinta-se como se você estivesse conversando comigo. Até falei assim, imagina que a gente está, sei lá, em volta de uma fogueira, conversando, ou se a gente estiver numa sala, sentado, conversando. Imagine assim que a gente está um próximo do outro, sentado do lado. Isso é legal. E lembre-se, tem um jeito de falar, vem nos comentários aqui, a gente vai conversar, mas sinta-se como estivéssemos presentes conversando. Isso é proximidade, isso é empatia, e é isso que a gente precisa trazer para cá. Mas é bacana, né? Eu tenho falado, né, que somos muito ouvidos nas plataformas de podcast, como Spotify, Google Podcast, são os dois que nós temos mais plays lá. As pessoas realmente ouvem lá, então o número de pessoas que ouvem por lá é muito, muito superior a quem ouve no YouTube. Só que no YouTube aqui a gente consegue fazer uma interação. Então nosso objetivo é fazer crescer um número de pessoas que estão ouvindo podcast aqui pelo YouTube também. Então quando eu falei até uma vez, somos o podcast mais ouvido sobre o mormonismo no Brasil, é porque o número de pessoas que ouvem através das plataformas de podcast é muito grande. Se você só procurar no Google mesmo, Mormon Uma Ova Podcast, vai aparecer em vários lugares, inclusive YouTube, mas aparece Spotify, Google Podcast, porque abrange pessoas. Hoje as pessoas estão ouvindo muito esses aplicativos de áudio, então eles ouvem música, ouvem podcast. Então por isso que eu consigo abranger muitas pessoas através dessa plataforma. Mas o YouTube, o carinho é especial porque dá pra gente interagir. Então se você às vezes quer comentar alguma coisa, nesses aplicativos de podcast não dá. E às vezes você consegue fazer isso pra cá, né? E no YouTube. Então eu fico feliz com qualquer reação. Por mais que você vai lá no comentário aqui no YouTube e fala, oi, tá ótimo. Eu vi, surgiu uma reação pra ela ali, e alguma coisa movimentou que ela quis deixar um oi. Vou lá, deixo o meu coraçãozinho. Lógico, tem as pessoas que vêm destilar o ódio, as pessoas que não compreendem um ponto de vista. E eu vou ser sincero para vocês, desde quando eu comecei o trabalho do podcast, eu vejo que eu estou me acostumando com isso. E já é normal eu saber que eu vou colocar um podcast e vai ter lá, 5 ou 10% dos comentários de membros com a recomendaçãozinha no bolso. Muitos de vocês que às vezes gostam de ler os comentários quando você comenta, sabe quando você comenta no YouTube e também lê os outros comentários? Faça isso, porque você vai conseguir às vezes ver esses membros comentando e a gente tem certeza cada vez mais de como que é os membros da igreja quando eles se deparam com pessoas que não pensam como eles. E é triste, porque eu sei que eu fui assim também. Até reconheço que eu não usava... não era tão rude com as pessoas que eu andei, mas eu tinha aquele certo preconceito, sabe? Você não acredita mesmo que eu, então, sabe? Tem que ser da igreja para ser o cara correto ou a pessoa correta. É sempre assim. E hoje eu vejo que isso é uma baita de uma balela. E a gente acredita nisso e vai se emaranhando nesse pensamento e fica preso. Não é legal ser assim. Então hoje eu vejo. E eu tô me acostumando com esses comentários, não tem jeito, eu já sei. Vou postar esse podcast também, 5 a 10% de pessoas. E quantos comentários? Porque a notificação, quando alguém comenta, vem direto para mim. E às vezes eu já olho no mesmo minuto que a pessoa postou. E quantas vezes eu já vi palavras de baixo calão no comentário, xingando mesmo, sabe? São membros da igreja. Você vai lá olhar a fotinha, tá lá de gravata ou de vestido na frente da igreja, com o nome da igreja. Eu excluo, não dá para deixar. Eu não posso fazer isso com vocês, olhar um comentário desse lá. Então tem comentários que eu tenho que excluir na hora, porque não tem jeito de deixar ali, sabe? Mas tudo bem, isso aí é o de menos, né? Isso aí é aquelas coisas que a gente enfrenta quando estamos fazendo um trabalho como esse. Mas xingou o profeta. Eu não xinguei profeta. Eu não xingo o profeta. Mas falou mal do evangelho. Eu não falo mal do evangelho. Você está indo contra Jesus Cristo. Eu não estou indo contra Jesus Cristo. Sabe contra o que eu estou indo? Contra um canalha. Mas está xingando agora. Não, eu estou falando
qualidade, você não pode. Um dia eu falei isso, né? Perguntaram para mim, fala uma qualidade de Joseph Smith. Eu falei canalha. Eu falei, mas isso não é qualidade? Eu falei, eu não consigo pensar um adjetivo, pronome, sei lá como é que se fala no português, mas eu não consigo achar para ele. Só vem essa palavra depois que eu descobri a verdade. Chega a ser até engraçado, né? Porque eu uso muito essa palavra. Quando hoje eu falo sobre Joseph Smith e tal, eu uso a palavra canalha. As pessoas falam que eu estou xingando ele. Canalha é uma palavra que se usa para xingamento. Mas eu vou ser sincero para vocês, eu não consigo achar outra palavra hoje para falar de Joseph Smith. Talvez eu encontre. Tá? Mas canalha para mim assim, é o que hoje cabe para falar de Joseph Smith sobre tudo que eu sei dele. Tudo que eu aprendi. Então é isso, né? As pessoas veem mesmo, sabe? Quantas vezes eu já vi, por exemplo, as pessoas às vezes me acham nas redes sociais e falam inbox, me chamam por mensagem, mas você chamou o profeta de canalha. E eu respondo a mesma coisa que estou falando para vocês. Desculpe, eu falo mais ou menos assim, desculpe, mas depois de tudo que eu aprendi de Joseph Smith, eu não consigo pensar outra palavra para falar dele. Talvez, é o que eu falei, talvez eu mude a postura porque eu encontre outra palavra que vai caber melhor. Mas para mim, por enquanto, eu consigo associar Joseph Smith com a palavra canalha. Pronto, não tem jeito. Ah, mas por quê? Vamos falar de novo rapidinho, só para quem... eu peguei esse podcast, é o primeiro podcast que eu estou ouvindo do Mormon Uma Ova. Então vamos explicar por que o canalha se associa a Joseph Smith. Talvez porque ele... Estudem, tá? Vou deixar várias referências na descrição aqui, você vai encontrar tudo que eu tô falando, tá? Mas você tem que estudar. Às vezes as pessoas falam, eu falo alguma coisa, mas mostra pra mim, aí eu tenho que ir lá buscar o pedacinho. Estuda. Uma vez eu tive que fazer isso, viu? Eu tive que estudar para poder saber. Eu quis saber, então eu tive que estudar tudo que vai estar na descrição aqui quando eu fizer a postagem no YouTube. Olha na descrição, vai ter uma porrada de coisa e você vai ver ali, tá? Então vamos lá, por que eu chamo de Joseph Smith de canalha? Vamos lá, vai. Isso está já nesses materiais. Vamos lá, talvez seja porque ele escondia cavalos e chegava para o dono, por exemplo, e falava assim, olha, eu sei onde está seu cavalo, tal, eu posso prestar meus serviços, tem uma mediunidade, sei lá o que ele falava, e conduzia a pessoa até o cavalo que ele mesmo escondeu. Aí pegava aquela faminha que ele queria, né? Pô, olha, ele descobre as coisas pela mente, não sei. E cobrava por isso. Ele cobrava por isso. Então ele já ganhava um dinheiro, entende? E, inclusive, isso é uma coisa que me lembrou muito naquele documentário do Mark Hoffman, Falsificador Mormon, que saiu na Netflix, que mostra na história de Mark Hoffman que ele fazia o mesmo. Eu não sei o que é, né? Eu não lembro, já faz um tempinho que eu vi. Ele escondia algumas coisas desde criança e chegava para os coleguinhas, acho que eu vou encontrar, deve estar ali. Aí os coleguinhas procuravam com ele e ele encontrava. Mas na verdade ele que tinha escondido um pouco antes. Então isso me lembrou muito. Tá vendo? É o DNA da igreja. Tem pessoas que crescem dessa forma na igreja, entende? Porque já vem seguindo uma linha. Né? Então, mas esse é um dos motivos. A gente está falando aqui porque associar a palavra canalha a Joseph Smith. Talvez por isso. Talvez porque ele criou várias versões de uma visão, de uma primeira visão, né? E deixou a mais bonitinha para a gente estudar hoje. Talvez por isso. Talvez por isso. Talvez ele pegou partes de um livro, inventou outras coisas, colocou parte da Bíblia e criou o livro de Mormon. Com uma pedra num chapéu com a cara enfiada dentro do chapéu. Porque ele tinha que fazer uma cena ali que era meio mística, né? Então, vai ver que é essa que passou pela cabeça dele. É isso. Tanto é que o livro é tão sagrado. Olha só, pessoal. O livro de Mormon, que foi escrito por Joseph Smith, tá bom, todo mundo acha que foi traduzido, né? O membrinho que recomenda. Não, ele traduziu. É tão sagrado que ele tentou vender os direitos autorais do livro. Vocês têm ideia se ele conseguisse vender os direitos autorais do livro para alguma editora, não sei como é que chamava na época? Imagina só, você teria o livro de Mormon hoje como um livro de contos numa biblioteca antiga. Tá vendo?
Vocês entendem isso? Ele tentou vender o direito, mas não conseguiu. Aí alguém lembra, vamos tentar fazer então, virar ele um livro de religião, sei lá. Seita, né? Então por isso, talvez esse é mais um motivo de canalha, né? Não sei se dá para associar. Vamos tentar achar mais um, sei lá. Uma época aí que ele quis fazer um banco, né? Ele quis criar um sistema próprio de sociedade com um banco e ser o presidente, sei lá, do banco. Ele pediu para os membros investir no banco que ele criou. Só para vocês saberem, o banco ele nem foi aprovado pelas leis na época, ele já queria colocar para rodar com dinheiro próprio. Se eu não me engano, era para ter a imagem dele no dinheiro. Procura na internet, você acha. Membro com a recomendação no bolso, você acha o que eu estou falando. Só dá um Google aí, tenta fazer, poxa. Tanta gente faz, é que você não pode romper as barreiras dos canais oficiais da igreja. Vai procurar, rompe a barreira sua, não que a igreja põe para você. Aí ele tentou fazer um dinheiro próprio, tá? O banco faliu. Ele ficou perseguido porque muitos investiram lá e ficou devendo para todo mundo. Ele teve que sair foragido. Ah, mas não é verdade. Procura, tem sim. Ah, tal, ele fez parte de um atentado para assassinar o governador na época. Ah, mas não é verdade. Procura que tem. Procura que tem. É que o plano não deu certo, né? Vocês entendem? Poligamia. Moças, tá? Por que jogaram pena e piches nele? Poxa, ele deu em cima de uma garota que parece, se eu não me engano, era filha do dono do lugar onde ele alugou para morar. Aí jogaram piche e pena nele, né? O dono, ou filho, se eu não me engano, o pai da garota jogou piche e pena nele como uma forma de dar uma lição nele. Hoje fala, não, jogaram piche e pena nele porque queriam ridicularizar o santo profeta. Estudem, estudem. Eu também acreditava mesmo que você. É por isso, né? Ele mandou queimar um jornal. Ele mandou queimar uma... Imagina, vai o Estadão. Pensa num jornal aí, sei lá. É que na época era coisas menores, lógico. Imagina um lugar que imprimia jornais aí e criava as matérias, editora, não sei. Aí falou uma matéria, ó, os mormons estão praticando a poligamia, se não me engano é sobre isso que falava. Saiu um número do jornal um dia falando sobre os mormons, como hoje tem tudo, né, a política, vamos falar sobre isso, aí, pô, coloca mesmo. Aí ele se doeu, tal, não podemos deixar, tal. Aí mandou queimar o jornal, mandou queimar a editora toda, a empresa. Vocês têm ideia o que é isso? Ah, mas por que você chama Joseph Smith de canalha? Será que não tá bom para você o que eu falei até agora? E os membros passam tanto pano para essas coisas que fala que tudo teve que ter um propósito. Caramba, hein? Deixa o profeta errar que é um propósito. Deixa ele dar mancada que é um propósito. Que propósito é esse? Tem gente que olha para mim, às vezes, para justificar. E lembre-se, eu entendo porque eu já fui desse lado. A gente vai falar da poligamia, de moças de 14 anos, tal, que ele queria pegar para esposa. E lembre-se, não era para esposa. Ele não queria pegar para esposa igual é pregado na igreja, para cuidar. Ah, não, ele pegava esposas plurais, que eram as viúvas, que os maridos morriam para cuidar delas. E você acredita nisso? Lógico que tinha umas dessas pro meio, para dar toda aquela maquiagem no sistema de poligamia. Mas ele queria moças que ele queria. Ou às vezes era de 14 anos, mulheres casadas. Estudem, por favor, você vai encontrar o que eu estou falando. Entende? Aí chega lá, uma turba entra na cadeia, porque ele estava lá preso. Aí assassinaram ele e vocês acham que foi essas pessoas que assassinaram, foi por quê? Porque queriam acabar com o santo profeta de Deus? É porque ele foi criando inimigos no trajeto da vida dele por todas essas coisas que eu falei que ele fez. E mais ainda, né? A gente tá falando algumas aqui por cima. Entende? Pô, o cara criou inimigos a vida inteira. Escondia cavalos, criou um banco, enganou pessoas. Quem mandou queimar um jornal, fez parte do atentado do governador, um monte de coisa. Aí você acha que quando ele tá preso ali, as pessoas, pô, agora ali ele não escapa.
Imagina os inimigos. Foram lá pegar ele. Mas as pessoas não. Entraram na cadeia para eliminar o santo profeta de Deus. E os inimigos que ele foi criando, não tinha? Pessoal, é complicado. Aí as pessoas, por que se associa a palavra canalha com Joseph Smith? Me ajuda a encontrar outro, então. Me ajuda a encontrar outro. Coloca aqui nos comentários os adjetivos bons para Joseph Smith aí, que você encontrar mediante a toda essa história que a gente vem falando. Não tem. Não tem. Para mim eu não encontro. Ainda não encontrei uma outra palavra para descrever melhor que essa. Tá vendo? É isso. É isso que a gente precisa às vezes trazer para cá. Porque é a realidade. As pessoas perguntam muito das fontes. Vê na descrição. Estuda todas essas coisas. Às vezes é inglês, né? Eu tive que estudar mesmo assim. Mas você consegue, sei lá, se você não sabe inglês, traduz aí com os aplicativos. Hoje tem todas as formas de você estudar. É só querer. É que a igreja não deixa você ver fora dos canais oficiais. Então fica lá nos canais oficiais para ver se vão te falar alguma coisa. Passa a sua vida inteira sem ninguém colocar lá. Você acha que a empresa vai colocar alguma coisa que vai denegrir a sua imagem? Não vai. Entende? É complicado, eu entendo. É isso, pessoal. Acho que bater esse papo aí é fundamental. Espero que você esteja ouvindo. Eu tenho percebido, sim, muitas pessoas engajadas aqui com a gente, porque, assim, é legal, né? Eu tô trazendo alguns episódios aí pra frente, não sei se o próximo já, vou trazer uma pessoa legal que eu bati um papo também. A gente tá trabalhando aqui por trás para trazer mais conteúdo para vocês, com opinião de outras pessoas. Eu adoro trazer minha opinião e minhas percepções das coisas da igreja, que eu vivenciei muito lá, 40 anos. Mas às vezes eu convido outras pessoas, não acabou, né? Tem muitos episódios aí que eu vou trazer com o áudio das pessoas que estão me mandando, que também vai estar na descrição, aquele WhatsApp oficial do podcast aqui, para você mandar aquele áudio, lembra? De 2 minutos, aproximadamente, pode passar um pouquinho falando o seu nome, o local e o que você quiser falar, para trazer aqui para o podcast para a gente comentar, tá? Não esqueçam de fazer isso. Mas é isso, eu não queria que você, membro com a recomendação no bolso, ficasse bravo. A gente está tentando trazer a verdade. Tenta entender as pessoas que têm uma percepção diferente da sua. É difícil, viu? Eu sei que é difícil, que eu fui desse lado aí e eu entendo, eu sei quanto é difícil ir, quando você é membro da igreja, eu sei que é difícil você ir, ter uma empatia por alguém que tem uma opinião diferente da sua. A gente mescla tudo dentro da igreja, né? Não, se não é da igreja, não posso ser amigo. Se não é da igreja, não posso ser namorado. Se não é da igreja, não posso ser namorado. Se não é da igreja, não posso casar. Se não é da igreja, não posso me relacionar. Se não é da igreja, não sei o que tem. É isso aí. Aí vai vir esse DNA de Joseph Smith, né? É complicado de seleção. O que é isso? O que é isso? Então tá bom, acho que a gente bateu um papo legal, mas realmente quando as pessoas me perguntam por que eu associo a palavra canalha a Joseph Smith, eu não consigo encontrar outra palavra. Depois de tudo que eu aprendi, eu não consigo encontrar outra palavra. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.